Olá, muito bem-vindos à nossa aula do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Hoje, nossa aula de número 8, nós vamos ver as igrejas cristãs, né? Lá do início, depois da Igreja de Cristo ter entrado em apostasia, os ramos dessa igreja, com o tempo, né? Já no período da apostasia, elas deram seguimento, né, para o nascimento de algumas igrejas cristãs, como a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas orientais. Todas saíram aí desse mesmo ramo, dessa mesma raiz, elas então se dividem, a gente vai ver isso na aula de hoje, ok? Então, nós vamos começar então com a Igreja Católica Romana. Nossos, talvez, irmãos mais próximos aqui no nosso país, né? Nós vivemos num país majoritariamente católico, então é o que nós mais conhecemos, né? Vamos dar uma olhada como tudo surgiu? Vamos começar dando uma olhada nesse slide, que é uma escritura muito conhecida nossa. Essa escritura aí é a base da crença das igrejas católicas romanas e das igrejas ortodoxas orientais. Tá em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 19, é uma passagem conhecida, né? Quando o Senhor está falando com Pedro e os apóstolos, o Senhor pergunta quem os homens dizem que eu sou, né? E eles, alguns dizem que é Elias, outros dizem que é outro profeta, e aí o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou, ou seja, não foi revelado para ti através de carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem, né? Nós compreendemos bem, né, a doutrina de que o Senhor, ele nessa ocasião estava ensinando para os apóstolos, para Pedro e os apóstolos, de que a pedra sobre a qual ele iria estabelecer a igreja dele não era a pessoa de Pedro, mas era o processo de revelação. Ou seja, quando ele diz, quem te revelou que eu sou o Cristo, não foi a carne e o sangue, não foram as coisas desse mundo, mas foi meu Pai que está nos céus, claro, através do Espírito, né? Olha, essa revelação que vem do Pai para ti, ele diz, é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. A pedra da revelação, né? E, de fato, Pedro e os apóstolos se tornam os representantes de Cristo legais aqui na terra, depois que ele ascende aos céus, e eles continuam guiando a igreja através desse processo. E a gente tem vários relatos nas Escrituras de que Pedro buscou a revelação, e os apóstolos também, né, buscaram saber a vontade do Senhor, e através de revelação eles receberam a mensagem do Pai, e eles continuaram guiando a igreja, tomando as decisões para que a igreja permanecesse, né? Bom, o que aconteceu é que depois que os apóstolos eles foram mortos, né, ali no primeiro século, né, a perseguição, depois de Cristo ascende aos céus e os cristãos começam a crescer aí pela pregação do evangelho dos apóstolos, a perseguição também cresce exponencialmente, né? Os cristãos, os primeiros cristãos, os membros da igreja de Cristo, eles foram perseguidos ferozmente, né, durante muito tempo. E o que acontece é que houve um processo de perseguição que vinha de fora da igreja, mas também tivemos alguns desafios dentro da própria igreja, especialmente com relação a algumas doutrinas, né? Nós temos já no livro de Atos dos Apóstolos algumas dessas ocasiões, né? Por exemplo, os judeus que foram convertidos ao cristianismo, eles primeiramente não aceitavam que o evangelho fosse pregado aos gentios, mas deveria ser pregado somente à casa de Israel. Isso foi um problema doutrinário, né? E que quando Paulo vai em Samaria e vê que o Espírito é derramado sobre os samaritanos, e aí Pedro recebe aquela visão, né? E eles decidem que o evangelho, chegou a hora do evangelho ser pregado também aos gentios. Muitos na igreja, né, que eram cristãos convertidos, né, do judaísmo,
eles não aceitavam essa ideia, né? E aí começou a haver conflitos dentro da igreja, muito grandes, a apostasia começou a surgir dentro da igreja também. E entre outros pontos também, por exemplo, a circuncisão, alguns diziam que era necessário ser circuncidado, mesmo sendo parte agora do novo convênio do Evangelho de Cristo, né? Enfim, para uma melhor compreensão desse processo de apostasia e queda da igreja primitiva, aconselho vocês a lerem o livro A Grande Apostasia, escrito pelo elder James Talmage. É um livro fantástico, é um livro incrível, já li algumas vezes, inclusive, para nos fazer entender como foi esse processo da queda da igreja primitiva. Mas, bom, a igreja perde essa ligação dos céus através de homens chamados na terra, que eram os seus apóstolos, eles são mortos, a igreja fica acéfala. Não tem mais aquela ligação, aquela direção vinda dos céus. E aí o que restou de cristãos, né, de pessoas que seguiam o Evangelho de Cristo ali na terra, eles estavam reunidos naqueles grupos que eram chamados de igreja, né? Foi lá em Atos que foi referido pela primeira vez, né, de que a igreja lá em Antioquia, os cristãos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? Que eles se reuniam em grupos, hoje é como se fossem nossas alas, né? E lembra quando Paulo ele fazia suas missões, estabelecia a igreja naquelas cidades e ele escrevia para as igrejas em Tessalônicas, né, aos santos ou os membros da igreja em tal cidade, em tal cidade. João, quando tem a visão lá na ilha de Patmos, que é o livro de Apocalipse, né, fala sobre as igrejas, né, as 7 igrejas, a igreja de tal lugar, a igreja de tal lugar, eram os ramos da igreja, eram as alas, vamos dizer assim. E qual era a estrutura? A mesma que nós temos hoje. Esses ramos, eles eram dirigidos por um bispo, né? O ofício de bispo era o ofício no sacerdócio, né, que fazia com que aquele homem, aquele grupo fosse liderado, né, por um bispo. Bom, com a queda da igreja, com o início da apostasia, com os apóstolos foram retirados da terra, o sacerdócio foi retirado da terra, o sacerdócio maior, ou as chaves dirigentes, né, foram retiradas da terra. O que acontece é que esses ramos, eles ali vão permanecendo com o seu bispo, né, lá, e aí, com o passar dos anos, a doutrina ela começa a ser corrompida, porque não havia mais a direção dos céus. Como diz lá no Velho Testamento, né, onde não há profecia, onde não há profeta, o povo se corrompe, o povo se perde. Isso é fato, né? As próprias escrituras nos mostram isso. No livro de Mormon, por exemplo, o povo de Jared, né? Depois que perderam a ligação com os céus, com o Senhor, o povo se perde, o povo se destrói, né? O povo perde a direção correta e se torna um povo completamente diferente daquilo que é esperado dos seguidores do Evangelho de Cristo. Temos ali a separação, Nefe com Lamã e Lemuel, né? Observa o caminho que eles seguiram, os lamanitas, sem ter essa direção, essa chave do sacerdócio, um profeta na terra para guiá-los, e muitas outras experiências, muitos outros exemplos, não é? Bom, com o passar dos anos, essa cultura, né, de ter um líder ali, um bispo, ela continua. Os cristãos continuam sendo muito perseguidos, muito perseguidos. Era uma religião marginal, né, eles viviam escondidos, aqueles que restaram. E o Império Romano, né, as pessoas, eles tinham prazer em encontrar esses cristãos, jogá-los ali para os leões, né, para o povo ver, a diversão, enfim. Vocês conhecem a história. Bom, é nesse contexto aí, da queda, da retirada da igreja de Cristo da terra e esses ensinamentos cristãos que permanecem entre o povo, na ideia de que bispos eles lideravam esse grupo, né? E como é que se dava essa sucessão? Bom, a sucessão era feita pela escolha dos homens, né? A escolha deles. Não havia mais as chaves do sacerdócio para direcionar esses chamados, essas designações, né? Então, não era mais a igreja estabelecida como Cristo deixou, como os apóstolos permaneceram guiando, né, naquela mesma estrutura que o Salvador delineou. Bom, dá uma olhadinha aí nesse slide agora. Nós temos aí algumas informações históricas importantes sobre a Igreja Católica Romana, como ela surgiu nesse contexto, né? Bom, para começo de conversa, né, a palavra católica, para a gente entender por que o nome da igreja tem
essa palavra, né, no nome, a Igreja Católica Romana. Romana porque a sede é em Roma, que era a sede do Império na época, né? A gente vai ver que isso teve um papel importante para a liderança, né, da Igreja Católica Romana. E a palavra católica significa universal, que abrange a todos. A ideia de que todos aqueles que acreditavam em Cristo, todos os cristãos, eles faziam parte desta igreja, essa igreja universal, uma igreja de todos, né? Então, católica, o termo católico foi usado pela primeira vez por um bispo, o bispo de Antioquia, Inácio de Antioquia, numa carta escrita 107 depois de Cristo. Ele usa esse termo, na verdade, um adjetivo, né? O C não era maiúsculo, era minúsculo, né? Para dizer a igreja de todos aqueles que fazem parte do cristianismo. A ideia era essa. Com o tempo, esse termo pegou, né? Passou-se a colocar ele com um C maiúsculo, né? Para a igreja católica, a ideia era a igreja de Jesus Cristo, vamos dizer assim, universal, né? Com sede em Roma. Seria talvez uma tradução do que significa o nome Igreja Católica Romana. Bom, as igrejas após a morte dos apóstolos, já fiz alguns comentários aí com relação a como é que esses grupos permaneceram e eles continuaram com essa cultura, né, de ser liderado por um homem que seria o bispo. O grande problema aí, gente, nessa questão dos bispos, né, era a sucessão. Lembra que o Senhor ensinou que ninguém é chamado por Deus senão como foi chamado Arão, né? Paulo ensinou isso, né? Ninguém recebe para si esta honra senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Como? Por alguém que tem autoridade, por imposição de mãos. Não havia mais ninguém com autoridade para chamar esses bispos, então as sucessões que vieram depois foram feitas à maneira dos homens, né? E aí foi se perdendo, a própria doutrina foi se perdendo no tempo, né? Muito bem, o poder se concentrou nas mãos dos bispos, tendo como liderança o bispo de Roma, que era a capital. Então, imagina aqueles grupos que ainda restaram, né? Tinham ali os bispos, e aí aliás, criou-se aquela cultura de que o bispo de Roma, que era o bispo da capital, ele tinha preeminência sobre os demais. É daí que nasce a ideia do Papa, né? O Papa seria, a palavra Papa significa pai de pais, o pai dos bispos, né? Ele é como se ele fosse aí o líder de todos os bispos, o líder de toda a igreja, tá? Então, quem é que se tornou o Papa? O bispo de Roma, da cidade de Roma, que era o bispo da capital do Império, né? Muito bem. As perseguições aos cristãos monoteístas até o início do século IV depois de Cristo, né? Já foi falado, era uma perseguição terrível, perseguição de morte, as pessoas eram mortas realmente, eles eram marginais, até que até por uma jogada política, né, o Império Romano começa a entrar em decadência, e aí entra a figura de Constantino I, né, imperador naquela época, em que ele primeiramente legaliza o cristianismo, tá? Ele acaba com aquela perseguição legalizando o cristianismo. Isso veio de um edito de Constantino I, ali por volta do ano 313 depois de Cristo, né? E aí a igreja agora livre, né, para saindo das sombras, né, quem acreditava e que se chamava cristão, então aquilo começa a crescer, né? Aquela religião começa a crescer. E depois que ele muda a capital do Império de Roma para Constantinopla, ele torna a religião cristã, vamos dizer assim, como uma religião oficial do Império que estava em decadência. Esse foi um edito que ele apresentou no ano 380 depois de Cristo, chamado Edito de Tessalônica. Então, sob aí agora as asas do Império, como uma religião oficial do Império, ele estava em Constantinopla, mas o bispo, lembra que o bispo de Roma é que tinha essa preeminência, né? Aí se torna cada vez mais forte, né? Então, o poder papal é o próximo ponto aí, o papado e o grande cisma, né? O poder do Papa se torna tão grande naquela região e ao longo da história esse poder se torna quase um poder intocável, né? Intocado essa palavra, né? Era um poder absoluto, né? Poder para levantar reis e destituir reis, né? Foi assim durante toda a Idade Média, tá? O grande cisma, eu vou falar já para vocês, o grande cisma foi um evento
que determinou aí o racha nessas igrejas cristãs, que na época se chamava, né, da Igreja Católica. Houve um racha entre o poder, né, de Roma e as igrejas orientais. É daí que nasce as igrejas ortodoxas, que a gente vai estudar já já, tá bom? Bom, o aumento do poder papal durante a Idade Média, já falei, a história tem muito a nos mostrar sobre isso. A sede fica no Vaticano, que é uma cidade-estado, né, encravada em Roma. E o Papa, né, que os católicos se referem a ele como sua santidade ou Santo Padre. Tá aí qual é o título dele, né, real. O título do Papa, na verdade, é Bispo de Roma, governador de Jesus Cristo, sucessor do príncipe apostólico, primaz da Itália, arcebispo metropolitano da província de Roma, governante do Pontifício Estado. Essa é o título, né, oficial do Papa, ok? Então, muito bem. Essas são um pouquinho da história, gente. Eu sei que é uma coisa bem condensada, né? Mas existe muito sobre a história da Igreja Católica, mas aí dá para a gente ter uma ideia de como surgiu, né, a Igreja Católica Romana. Vamos dar uma olhada de forma bem resumida aí nas crenças básicas da Igreja Católica Romana, tá? Dá uma olhada aí, mais uma vez. Temos aí os 7 sacramentos para a doutrina católica. Esses sacramentos, né? O que são os sacramentos? Sacramentos, eles são ordenanças, vamos dizer assim. Eles são ofertados, administrados pelo sacerdócio da igreja como meio do Senhor canalizar sua graça aos fiéis. A ideia é que a forma do Senhor trazer as bênçãos para os seus filhos aqui na terra são através destes sacramentos oferecidos pela igreja. Quais são eles? O primeiro sacramento é o batismo, na Igreja Católica, realizado por aspersão nos primeiros dias de vida da criança. Bom, qual é a ideia aqui? Por quê? Né? Uma das coisas de por que eles mudaram a doutrina e começaram a oferecer o batismo para criancinhas, logo nos primeiros dias, né? A gente sabe que o Senhor não instituiu o sacramento desta forma. Perdão, sacramento não, batismo, né? Dando o próprio exemplo dele, né? Quando o Salvador foi batizado, né? Hoje, a Igreja Católica realiza o batismo de forma completamente diferente daquilo que o Senhor instituiu. Então, por quê? Qual é a ideia? A ideia é que nós somos concebidos neste mundo pecador, né? Isso por causa da queda. Olha a ideia aí da queda, né? Por causa de Adão e Eva. Eles cometeram um pecado e que eles trouxeram sobre nós eu vou usar uma palavra aqui, não sei se é tão adequada, mas essa herança maldita, vamos dizer assim. Nascemos nessa existência, nesse mundo decaído por causa de Adão e Eva. E aí a gente nasce sob este pecado original. Então a ideia é eliminar, retirar esse pecado original da pessoa, né, da criança, o mais rápido possível. Por isso ela nasce e já é batizada, para retirar esse pecado original, né? Então é feito por aspersão. O segundo sacramento é a confirmação ou crisma, né? A palavra crisma é mais utilizada nas igrejas ortodoxas, mas eu sempre ouvi aqui também, nas igrejas católicas, essa palavra, mas é a mesma coisa. Confirmação ou crisma, na Igreja Católica Romana, é realizado esse sacramento numa idade de compreensão. Quando a pessoa já tem uma compreensão do que está fazendo, ela então participa desta ordenação, vamos dizer assim, né? Dessa ordenança, melhor dizendo, esse sacramento que chamaram de confirmação. O outro sacramento é a Eucaristia, né? Para nós é como se fosse o sacramento, né? É quando eles usam, o padre, né, abençoa a hóstia consagrada, o vinho lá, e as pessoas podem então partilhar da Eucaristia. Esse sacramento é utilizado, aliás, ele é recebido na celebração eucarística, que é a missa, né? Numa missa, o padre então abençoa e os fiéis que podem tomar, tomam, né? O quarto sacramento é a penitência, faz parte do processo de arrependimento e perdão, é feito através de uma confissão. A pessoa confessa os seus pecados para um padre e o padre tem a autoridade para redimir aquele pecado, dizer se os pecados estão perdoar os pecados, né? Mas isso vem junto com uma penitência. Ele vai dizer, você precisa fazer isso, isso e isso, né? Talvez, sei lá, rezar 3 Pai Nossos, 50 Ave Marias. Ele dá uma penitência, como se fosse um pagamento à parte da pessoa para receber aquele perdão.
O quinto sacramento é a unção de enfermos, né? Para aqueles que estão em perigo de morrer, né? Seja por velhice ou por doença. Antigamente se chamava extrema unção, mas depois a Igreja Católica muda esse nome para a unção de enfermos. Por quê? Porque a extrema unção dava aquela ideia que ela deveria ser ministrada somente quando a pessoa estava moribunda ali, para morrer mesmo. E lá chama o padre, está morrendo, para o padre dar a extrema unção para morrer. E a ideia é que essa unção ela é dada aos enfermos que estejam, né, tenham perigo de morrer, mas que não estão moribundos, né, seja por velhice ou por doença. O sexto sacramento são as ordens sagradas. Ordens aqui pensem em ordenação ao sacerdócio, né? As ordens sagradas, temos aí os 3 graus das ordens católicas, que é o bispo, o sacerdote ou o diácono, né? E, por fim, o último sacramento é o sagrado matrimônio, o casamento, que para a Igreja Católica, para a doutrina católica, é extremamente sagrado, tão sagrado que, seguindo aquela orientação de que o que Deus uniu não separe o homem, para a Igreja Católica, a única coisa que separa, que acaba com o casamento é a morte. Logo, a Igreja Católica não aceita o divórcio de forma alguma, né? Uma outra coisa interessante, que talvez a gente aqui não perceba isso, não porque a doutrina é diferente na Igreja Católica, mas talvez porque as pessoas que se dizem católicas não dão tanta importância a isso, né? É de que a Igreja Católica, a doutrina dela é a doutrina da castidade, sim. As pessoas, o sexo, as relações sexuais só devem acontecer no sagrado matrimônio, né? Então, parecido conosco, né? Com a nossa fé, está aí uma verdade, né, que eles têm e que é ensinada. Talvez não com a força que deveria, ou talvez não tão aceita ou vivida pelos nossos irmãos católicos como deveria, né? Muito bem, obrigado por você ter enviado suas respostas como parte da aula. Nós vamos agora dar uma olhada nas igrejas ortodoxas orientais, tá? Bom, a Igreja Ortodoxa Oriental, ou as igrejas, né, não é uma, são várias igrejas ortodoxas orientais, elas vêm aí desse mesmo caminho da Igreja Católica Romana, né? A gente já viu agora há pouco, naquela convivência entre as várias igrejas com seus bispos, né? A Igreja Católica consolidou a força do bispo de Roma, né? Que é chamado de Papa, né? E ele deveria ter a primazia para liderar todas as igrejas cristãs daquela época, né? Daquele credo. Mas os bispos das igrejas do Oriente, né? Mais da área oriental, eles não concordavam com basicamente com duas doutrinas em especial, né? Tem mais coisas, mas essas duas foram primordiais. Dá uma olhadinha aí nesse slide, né? Primeira coisa, eles não acreditavam que o Papa, ou melhor, o bispo de Roma deveria ter primazia. Para eles, todos os bispos têm a mesma autoridade, né? Todos os bispos têm a mesma autoridade. E eles também acreditavam que o Espírito Santo procedia apenas do Pai Celestial, diferente da Igreja Católica Romana, que acredita que o Espírito Santo ele provém do Pai e do Filho, né? Esses dois pontos de doutrina, eles foram assim, um ponto principal para esse racha, né? Durante muitos anos, mas quando eu falo anos, são décadas, são talvez séculos, né? Em que houve debates acalorados sobre esses pontos entre os clérigos orientais e aqueles da Igreja de Roma, né? E eram muitas as disputas doutrinárias com esse assunto. E aí teve um fato que foi um marco. No ano 1054, levou-se ao Papa, né, ao pontífice lá da Igreja Católica em Roma, o bispo de Roma, levou-se um pedido de excomunhão do patriarca de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, né, das igrejas ali orientais. Esse foi um ponto, assim, marcou, esse evento, ele é chamado de o cisma, né? O cisma. É onde marca o cisma, mas não foi ali que houve a ruptura total. Ainda tentou-se por muito tempo, muitos anos, alguma reconciliação entre esses dois ramos da igreja.
Mas aí sim houve um fato que foi a pá de cal, né? nesse processo de ruptura. A quarta cruzada, né? Teremos das cruzadas, que a Igreja Católica fez essas incursões, né, para tentar fazer com que os muçulmanos se convertessem ao cristianismo. Então, tivemos várias cruzadas. Uma delas, né, ela estava voltando aí, né, e a sua raiva, a sua sanha, parece que não deu certo lá na guerra contra os muçulmanos. Na volta eles saqueiam a cidade de Constantinopla, que era ali a sede, vamos dizer assim, né, era uma sede principal aí, onde ficava a igreja ortodoxa, né? E em 1204, né, 1204 depois de Cristo, isso aconteceu, né? O saque a Constantinopla, eles matam, eles saqueiam, eles tiram muitas coisas, muitas relíquias religiosas ali e levam para Roma. Bom, aí foi a gota d'água, né? Aí marca então essa divisão. As igrejas ortodoxas orientais, elas dali em diante não mais têm qualquer relação com a Igreja Católica Romana. Então, observa aí o que diz o slide. A disputa doutrinária que desencadeou uma ruptura da igreja e proporcionou a separação permanente estavam centradas em duas questões fundamentais: a primazia do Papa e de onde provém o Espírito Santo. Foi o que nós falamos. Veja esse comentário aqui do professor Milton Beckman Jr., do Departamento de Escrituras Antigas da BYU. Ele diz: existem 4 centros históricos da Igreja Ortodoxa Oriental: Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. O patriarca de Constantinopla é reconhecido como o primeiro bispo entre iguais e tem a primazia da honra. Além desses 4 antigos patriarcados, com suas muitas subdivisões geográficas e eclesiásticas, existem outras grandes sociedades autônomas nesta comunidade de igrejas, incluindo as igrejas ortodoxas da Grécia, Rússia, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Albânia, Sérvia e Chipre. Cada uma dessas sociedades mantém uma estrutura administrativa separada e independente e é dirigida por conselhos de bispos, chamados sínodos. Enquanto eles são livres em sua vida interior e gestão, eles estão em plena comunhão uns com os outros e estão unidos em sua vida litúrgica e por muitas crenças tradicionais. Então essa é uma estrutura, né? A história e a estrutura aí da Igreja Ortodoxa, né? Ela é parecida com a Igreja Católica, até que eles se separam. Eles são, de certa forma, cada bispo lá, o conselho de bispos, né? Nessas igrejas, eles são independentes umas das outras, mas eles estão unidos numa crença, numa liturgia que é semelhante, né? E é assim que a gente vai concluir a nossa lição. Nós vamos dar uma olhada naquilo que é diferente, que é igual na crença entre a Igreja Católica Romana e as igrejas ortodoxas orientais, para a gente entender como funciona a Igreja Ortodoxa, né? E todas elas dentro desses 2 pontos. Vamos dar uma olhada? Olha aí. Diz o nosso slide aí: embora vindas da mesma raiz, como nós já vimos, tendo muitas crenças em comuns, alguns pontos da doutrina são diferentes entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa, ou as igrejas ortodoxas. Vamos falar das desigualdades, tá aí. Primeira coisa, as fontes da verdade, elas acreditam que a fonte das verdades que deve guiar a doutrina da igreja são 2, né? As fontes, a Bíblia e a tradição, né? Sendo que a tradição ela é mais importante do que a Bíblia, né? A tradição aí você diz, vamos pensar aí, né, que são as decisões, as interpretações feitas por esses líderes de suas igrejas, né? Os concílios, nós temos aí os credos, né? Quando eles se reúnem para definir a doutrina. Aquilo que foi ensinado por esses líderes ao longo dos anos é mais importante. Aquilo que foi decidido, determinado nos credos, nos concílios, é mais importante do que o que está na Bíblia, né? E aí a gente vê algumas ordenanças, né? Algumas doutrinas sendo ensinadas de forma completamente contrárias ao que está na Bíblia, né? E eles aceitam assim, né? Esse foi um dos pontos, né, que fez com que aquele movimento protestante surgisse, quando começaram a ver que o que estava na Bíblia era diferente do que era ensinado ou vivido como dogma, como doutrina na Igreja Católica. Por isso aquele movimento cresceu, como a gente já viu e ainda vai ver um pouquinho mais nesse curso, né? Ok, então vamos lá. Então,
A tradição é mais importante que a Bíblia. Outra igualdade, os 7 sacramentos oferecidos pela igreja como fonte da graça de Deus. Nós vimos aqueles 7 sacramentos na igreja católica. A igreja ortodoxa crê naqueles 7 sacramentos. Alguns ramos da igreja ortodoxa, eles acreditam que há mais do que esses 7, né? Um exemplo, por exemplo, é aquela questão da unção dos enfermos, né? Alguns ramos ortodoxos acreditam que existe a unção dos enfermos e existe também a extrema unção para aqueles que realmente estão moribundos, né? A teologia da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo uma só pessoa em essência, coeternos, né? Eles acreditam dessa forma, né? Que Deus ele é incompreensível, Deus não tem uma forma, Deus é tudo e não é nada, Deus está no ar, está na água, está no céu, está em tudo que é lugar, é uma essência, é um poder, é uma força que está em todos os lugares, que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, né? São uma só pessoa, um só ser, né? Uma só entidade, vamos dizer assim. É uma coisa difícil, né? De compreender, e olha aí, completamente contrário ao que ensina as Escrituras, né? A natureza incompreensível de Deus, que o Espírito, que é Espírito, é imaterial, é onipotente, onipresente, onisciente. Até aí tudo bem, né? Embora eu não sei como eles entendem o que é ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Talvez careçam de um pouco mais de verdade nesse assunto também. E acreditam na transubstanciação de Cristo no sacramento da Eucaristia, né? Quando eles estão partilhando ali da ceia, né? Eles acreditam que depois da bênção ali do pão e do vinho, ou da hóstia, né? E do vinho, há uma transubstanciação, aquilo ali se torna realmente, literalmente, a carne e sangue de Cristo. Não sei como isso acontece, porque é realmente compreensível, né? E as diferenças são interessantes também. Primeiro, pela forma do batismo, né? Na Igreja Católica é feita por aspersão, né? O batismo. Nas igrejas ortodoxas, isso é feito por uma imersão tripla. Uma imersão em nome do Pai, uma em nome do Filho e outra em nome do Espírito Santo. Essa imersão ela pode ser, em alguns casos, uma imersão parcial, não precisa imergir a pessoa toda na água. É o caso das criancinhas, né? Como os bebês, só imergem uma parte do corpo deles, mas tem que ser 3 vezes. Outra diferença é o momento da confirmação ou do crisma, né? O crisma, ou a confirmação, na Igreja Católica Romana é feita quando a pessoa ela atinge uma idade de compreensão, ela começa a compreender, sabe o que está fazendo. Lá nas igrejas ortodoxas, não. O crisma ou a confirmação é feita imediatamente após o batismo, tá? Não importa nem se é criancinha. O outro, o nome, né, das reuniões, né? Na igreja católica chamamos de missa, nas igrejas ortodoxas de liturgia. Tá? Outra diferença, a hóstia e o pão e o vinho ali naquele sacramento da ceia, né? Os católicos, o padre utiliza a hóstia sagrada, é como se fosse uma bolachinha, né? Em que ele quebra, ele molha no vinho e ele dá para o fiel. E na igreja ortodoxa é pão e vinho mesmo. E outra coisa interessante é que as crianças, na igreja católica romana, as pessoas só tomam o sacramento depois daquela preparação, né? Até o dia da primeira comunhão, aí sim, dali para frente toma. E na igreja ortodoxa, as crianças são convidadas a tomar, não importa a idade, a tomar o pão e o vinho, ok? Outra coisa diferente é o modo da confissão, né? Aquele sacramento ali da confissão e penitência, do arrependimento e perdão. A confissão na igreja católica é feita em um confessionário, né? O padre fica dentro desse local, desse confessionário, a pessoa que está pedindo perdão fica do lado de fora, ela fala com o padre por ali, nem se vê um ao outro praticamente. Na igreja ortodoxa é diferente. A confissão é feita em uma mesa onde o padre ele senta ao lado da pessoa que está se confessando. A ideia é que está ali para dar o apoio necessário, né, como uma pessoa presente mesmo. Um outro ponto é o casamento e o divórcio, né? Na igreja católica,
os sacerdotes, né, aqueles que são ordenados, né, eles precisam viver uma vida celibatária. A vida celibatária é como se fosse uma vida mais elevada do que o casamento, né? Inclusive, nas vidas monásticas, né, tanto de mulheres como de homens, né, as freiras, os seminaristas, os padres, enfim, eles vivem uma vida celibatária, né? Já na igreja ortodoxa, não, homens casados podem ser padres, não tem problema, desde que eles casem antes da sua ordenação, né? Ou seja, ele tem que ser casado e se tornar padre, ok? Mas isso não vale para os bispos. Na igreja ortodoxa, os bispos, eles não podem ser homens casados, eles realmente vêm de uma vida monástica, no monastério, ok? E por fim, a veneração a ícones religiosos, né? A Igreja Católica Romana tem veneração a santos, imagens, estátuas. Já a Igreja Ortodoxa, eles veneram santos, mas apenas imagens, né? Estátuas eles não veneram, né? Estátuas tridimensionais, mas quadros sim, quadro pode, ok? Inclusive muitas das residências, né, dos lares dos ortodoxos, eles têm um cantinho na casa deles onde tem alguns quadros lá, é como se fosse um altar para eles, né? Muito bem, agradeço a vocês por esse tempo e essa aula eu concluo no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.